tarde, bom dia para o nosso Luiz Megali, para Laura Ferreira, para toda a equipe do Band News da Café com Jornal, eu com a minha gagazice sempre confundido um com o outro, e também o Band News TV, sob o comando do Eduardo Barão, nesse período em que o Rafael Colombo está de férias. Recomendo a você que estiver em casa, faz essa experiência, liga a televisão, você vai ver como é que é o estúdio aqui da Band News FM, conectado neste momento, a partir de agora, aos estúdios tanto do Band News TV quanto do Café com Jornal na TV Bandeirantes. Deixa eu começar aqui rapidamente, até em homenagem aos nossos ouvintes espectadores, dizendo o seguinte: hoje a Cléo Guimarães, colunista do Globo, da coluna Gente Boa, publicou uma nota absolutamente sensacional, mostrando um mapa, um Google Map, né, que chama, né, Tatiana Vasconcelos? No Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, região central do Rio de Janeiro, que tem nas ruas Teotônio qualquer coisa e Joaquim Silva, na confluência dessas ruas, uma boca de fumo assinalada no Google Map com aquela setinha, boca de fumo. Foram perguntar ao Google Map que história é essa, como é que pode botar boca de fumo no mapa, né, no mapa oficial do Google Map. O Google Map disse: olha, o mapa é colaborativo. As pessoas inserem o que querem. Então, os traficantes do Rio de Janeiro estão se aprimorando, viu, Eduardo Barão? Estão colocando agora suas indicações, seus endereços, boca de fumo. Vai lá no Google Map e você localiza a sua boca de fumo preferida. É uma coisa sensacional, sensacional. O Brasil é um país muito criativo. Bom, minha gente, deixa eu passar rapidamente aqui em 6 minutos por alguns assuntos que eu queria dividir com vocês. Primeiro, a Tatiana estranhou aqui. Pô, eu não aguento mais falar de queda do Levi. O Levi está falando em cair desde que assumiu, desde que chegou ao governo e tal. Eu disse: não, Tatiana, o assunto é um assunto relevante. Tem aleluia aí, glória. Tem. Então, o seguinte, é um assunto relevante porque é o ministro mais importante do governo. Sua posição é a mais estratégica dentro do jogo de administrativo e político do governo. Agora, tem o seguinte: ele não conseguiu fazer nada. Mas não conseguiu fazer nada não quer dizer que ele não fez. Está em casa surfando, viajando pela Europa. Não fez porque simplesmente não conseguiu, porque o país não fez nada. Não é o ministro da Fazenda que não fez nada do que pretendia. Nenhum ministro fez nada. Nada, o governo não fez nada rigorosamente nesses 11 meses de administração. O ano de 2015, repito aqui pela enésima vez, é um ano completamente perdido. Completamente perdido, o governo correndo atrás do prejuízo, enxugando gelo. Daqui a pouco eu vou falar de uma demonstração, uma prova disso. Então é o seguinte, que o Lula fica aí enchendo o saco, em vez de se aposentar, de dar uma descansada, cuidar dos netos e tal, enchendo o saco do governo Dilma, dando palpite, esculhambando ministro, mandando trocar um, tirar outro, tal, como se ele ainda estivesse no governo. Ele não está. E outra coisa, hein? O Lula governar num período em que a economia global está bem é uma coisa. O Lula governar num período em que a economia mundial está mal é outra. E a gente não viu ainda. Aliás, não é nem a economia global que determinou o sucesso do Lula apenas. Também a economia no Brasil, que saía de um período em que grandes massas de consumidores jamais foram consideradas, e ele teve a sacada muito boa, perfeita, bem genial, de dizer: não, deixa eu incorporar a massa de consumidores no Brasil, contingentes importantes da população. Mas isso foi possível num contexto que não é o de hoje. Eu queria ver o Lula, não queria ver o Lula governando num contexto como o de hoje. Ele não é esse milagreiro que ele se vende, que o PT vende que ele seja. Nós não vimos o Lula governando contra a maré da economia global. Não vimos. E isso é o que a Dilma, que não é competente, mas pelo menos não se pode dizer que está a favor da maré, está fazendo. Então o Lula fica querendo detonar o ministro da Fazenda, primeiro como se fosse tarefa dele compor o ministério de Dilma Rousseff. Segundo, como se Joaquim Levy fosse o grande responsável pela crise que o país está atravessando, quando na verdade ele é o menor responsável. E é o menor responsável porque não fez nada. E não fez nada porque a política não deixou que ele fizesse nada. Política esta que na qual está inserido o Lula, estão inseridos o Lula e o PT, que parecem político e partido de oposição, trabalhando o tempo todo para encher o saco, tumultuar o cenário, etc. e tal.
Queria fazer esse registro para mostrar na sequência o seguinte. Ontem, Dilma Rousseff foi finalmente a região atingida pela tragédia em Minas Gerais. A presidente da República, que leva 7 dias para estar presente num cenário daqueles, com perdas de vidas humanas e uma destruição ambiental que mal começamos a dimensionar, de fato é uma presidente completamente desorientada sobre o que tem que fazer diante do país que administra, que governa. Não tem cabimento que Dilma tenha tido na sua agenda durante 7 dias assuntos mais importantes para tratar do que a sua presença, a sua autoridade, o peso, né, simbólico da presidente da República na área da tragédia, inclusive para dizer, de certa forma, o que disse ontem parcialmente, as multas em cima da mineradora Vale do Rio Doce e da australiana BHP, sócia da Vale do Rio Doce, no controle da Samarco, vão ser pesadas e tal, 250 milhões. Ontem eu comentei aqui, a multa de 100 milhões de reais aplicada pelo IBAMA a Samarco é uma multa de amigo. Ontem de manhã a gente falou isso aqui, é multa de amigo. A Dilma já falou ontem que são 250 milhões de reais, sem prejuízo de multas que serão aplicadas no âmbito estadual e no âmbito municipal. O jornal Valor publicou há alguns dias que a Vale contingenciou 2 bilhões de reais para fazer frente a indenizações e reparos nos danos causados pelo rompimento de suas represas, de suas, como é que chama, né? Represas, chama como barragens. Barragem. Então é o seguinte, 2 bilhões de reais é número que a gente pode achar que está minimamente compatível. Por enquanto, 100 milhões de reais de multa ou 250 milhões de reais de multa é coisa de amigo. Mas já dobrou, já aumentou de 100 para 250 e a Dilma foi quem anunciou isso lá. Poderia ter feito isso num primeiro momento. Poderia ter sinalizado aos órgãos públicos que eles têm que se mexer. Vejam só, a partir do momento em que ela falou isso, órgãos federais começaram a se mexer no sentido de agir naquela região. O Departamento Nacional de Mineração, Departamento Nacional de Mineração, DNPM, Departamento Nacional, não sei, é o departamento que cuida dessa área, tem uma sigla qualquer, disse o seguinte, que o rompimento de barragens no Brasil está atípico. Nós tivemos rompimento em 2001, 2007... Departamento Nacional de Produção Mineral. Departamento Nacional de Produção Mineral. Walter Arcoverde, diretor de fiscalização do DNPM, disse que os acidentes com barragem no Brasil estão muito acima da média mundial. Tivemos acidentes em 2001, 2007, 2014, 2015. Então agora, depois de constatar mais um rompimento, o Departamento Nacional de Produção Mineral começará a fazer uma investigação especial nas barragens de Minas Gerais. Agora, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, uma semana depois do evento, foi dizer ontem que vai fazer o que a gente sabe. Quadro de emergência, vou fazer contratações sem concorrência, vou contratar auditorias independentes para analisar as condições de funcionamento das barragens de Minas Gerais, que são centenas. Mas peraí, quer dizer que até o rompimento dessa não tinha esse controle? Quer dizer que até o rompimento dessa barragem, o Departamento Nacional de Produção Mineral não sabia que o número de rompimentos está atípico no Brasil, acima da média global, muitas vezes? Quer dizer que a presidente da República não sabia que tinha havido um rompimento lá e só foi uma semana depois? É disso que eu estou falando. O governo não existe. O governo não administra, o governo não governa. Está correndo atrás de prejuízos, enxugando gelo, fingindo que está cumprindo suas missões. E isto se dá em função da crise política. O único interesse real de Dilma, do ministro das Minas e Energia, do Lula, do Levi, ninguém consegue cuidar do Brasil porque está todo mundo cuidando do próprio umbigo partidário e essa é a nossa trágica realidade. Vamos nessa.